Boa tarde. Até para perguntar aos presentes, todos estão nos escutando normalmente? Tudo funcionando? Vídeo, áudio? Sim. Perfeito. Então tá bem. Vamos dar início, professor Celso? Sim, por gentileza. Então vamos lá. Então, nós estamos iniciando um novo evento conjunto das comissões de Direito Empresarial e da Comissão de Arbitragem da OAB de São Bernardo do Campo. Inicialmente aqui eu quero cumprimentar aos presentes. De início, agradecer a presidência da OAB de São Bernardo do Campo, na pessoa do presidente, Dr. Luiz Bertanha, aniversariante do dia, então cumprimento até especialmente em razão disso, e a diretoria. Ao professor Celso Suzuki, que preside a Comissão de Direito Empresarial, juntamente eu sou o vice de Empresarial e da de Arbitragem. Eu agradeço ao pessoal de apoio da OAB, na pessoa da Cíntia Minilo, sem ela esse evento não estaria acontecendo, e um agradecimento especial ao professor Marlon Tomazetti, que está dedicando aqui o seu tempo, gentilmente para dividir o conhecimento com os participantes. Então, antes de iniciarmos e poder apresentar propriamente o professor Marlon, passo a palavra ao professor Celso Suzuki para que faça seus cumprimentos iniciais. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesta palestra e agradecer especialmente ao Dr. Marlon Tomazetti pela disponibilidade de trazer o seu conhecimento para os alunos para nossa OAB em São Bernardo do Campo, especialmente aos alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Dr. Marlon, o senhor seja muito bem-vindo aqui. Estamos muito felizes e ansiosos pelas suas palavras. Pois muito bem. Então, a temática da nossa palestra de hoje diz respeito à nova legislação de seguros, que em breve entrará em vigor, e para isso nós temos a felicidade e a honra de receber um dos mais renomados professores de direito empresarial do Brasil, o professor Marlon. E digo mais, né, além de renomado, respeitado, uma coisa impressionante é o carinho que os estudantes e profissionais no Brasil todo têm pela pessoa do professor Marlon, onde quer que ele esteja. Há tempos que eu tento convidá-lo e trazê-lo aqui para São Bernardo do Campo. Conseguimos nessa primeira etapa num formato virtual, mas espero em breve ter a presença, né, em terras são-bernardenses do professor Marlon também. A todos que estão nos acompanhando, faço aqui a apresentação. Professor Marlon, renomado no Brasil, mas sempre importante reiterar, né? Advogado, procurador do Distrito Federal, professor de Direito Empresarial em Brasília, no Centro Universitário de Brasília, mestre e doutor em Direito e vastamente conhecido por possuir uma vasta bibliografia na área do Direito Empresarial, né? O professor Marlon escreve em vários nichos do Direito Empresarial, talvez a obra mais conhecida, o curso de Direito Empresarial, mas também possui obras no setor de antitrust, no setor de societário, contratos empresariais. E aí eu destaco que a obra mais recente dele, um livro este ano falando exatamente sobre a temática de hoje. É o livro Contrato de Seguro, Comentários ao Marco Legal dos Seguros, a Lei 15.040 de 2024, publicado pela editora Juspodium, em que trata dessas modificações que nós teremos aí em breve em vigor. Então, professor Marlon, muito obrigado aí pela sua presença. Passo a palavra para que possamos aí ouvi-lo. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. O Dr. Fernando é um querido amigo e a gente nunca conseguiu conciliar as agendas para poder trabalhar junto num painel, a não ser em Campinas, uma vez que a gente participou junto num painel justamente sobre contratos empresariais. Esse tema do contrato de seguro me chamou muita atenção. Eu tenho um livro de contratos empresariais, também pela Juspodium, e a editora me pediu para atualizar esse capítulo, que eles iam disponibilizar na internet. Eu acho que eles não disponibilizaram.
Até hoje eu não tenho certeza disso, mas acho que eles não disponibilizaram. Só que quando eu fui atualizar, eu comecei a fazer um monte de anotações. E estava uma bagunça o texto do capítulo simplesmente atualizado. E aí o meu editor lá da Juspodium, ele sugeriu que eu escrevesse os comentários à lei. E aí algumas coisas foram, aos poucos, me chamando a atenção. Especialmente nos aspectos relacionados, que é inclusive a matéria que eu inseri esse semestre aqui no doutorado em Brasília, que diz respeito a eventuais patologias no contrato. Eu acho que o marco legal dos seguros, eu tenho uma dificuldade de chamar de MLS, porque para mim é uma liga de futebol, né? Major League Soccer. O marco legal dos seguros, a Lei 15.040, que vai entrar em vigor daqui a um mês e meio, mais ou menos. Ela traz umas novidades interessantes, traz um foco interessante, inclusive reconhecendo uma questão de preservação do contrato maior do que tinha no sistema do Código Civil. É importante que a gente lembre, em primeiro lugar, que essa nova lei vai se aplicar a novos contratos. Os contratos antigos, os contratos que foram celebrados sob a vigência do Código Civil, eles continuarão seguindo as regras do Código Civil. Então, a gente vai ter por muito tempo uma dualidade de leis tratando do contrato de seguro, a depender da data em que o contrato se aperfeiçoou. Nós vamos precisar fazer alguns exercícios de direito intertemporal em relação aos contratos de seguro. Bom, eu vou passar alguns slides para vocês. Não vou passar os slides completos, até para não ficar chato para vocês, repetitivo, mas eu queria passar para vocês o conceito do marco legal, que é o artigo 1º do marco legal dos seguros. Esse conceito ele ficou bem parecido com o conceito do Código Civil. Ele, a princípio, ele não mudou conteúdo. Ele fez um ajuste redacional, especialmente na questão do interesse legítimo, que é aqui mencionado, mas, em tese, o contrato é o mesmo, seja no regime do Código Civil, seja no regime da Lei 15.040. Mas algumas coisas vão chamar a atenção. A gente continua a ter uma divisão de modalidades de seguros, só que trocou o nome. O Código Civil falava em seguro de pessoa, agora se fala em seguro relativo à integridade física e à vida de pessoas. Eu não gostei muito na mudança. Eu acho que a ideia do seguro de pessoa era mais abrangente e por isso era capaz de abranger melhor o que está dentro do seguro de pessoas. O outro seguro de coisa, que é até mencionado aqui, ou seguro de danos, manteve a sua terminologia. Mas, tirando a questão da terminologia, o contrato de seguro, ele se mantém como um contrato de gestão de risco. Ele é essencialmente um contrato de gestão de risco. E a doutrina, apesar de algumas divergências, vai apontar 4 elementos do contrato de seguro, que são o interesse, o risco, o prêmio e a garantia. Poucos autores falam em garantia, especialmente aqueles que escreveram já na vigência do Código Civil, do Código Civil mesmo, mas a garantia seria uma proteção patrimonial para eventual ocorrência do risco. Mas o que me chamou a atenção especialmente nesse ponto diz respeito a patologias no interesse e no risco.
O interesse é definido como uma relação jurídica entre o segurado, pessoa, e o bem ou a outra pessoa que seja a segurada neste caso. A grande mudança que a gente teve aqui foi a situação mais ligada ao seguro, que eu vou continuar chamando de seguro de pessoas. Já no regime do Código Civil, o seguro de pessoas, ele tinha que ter uma relação, tinha que ter um interesse, uma relação entre o segurado e as pessoas envolvidas naquele contrato de seguro, especialmente entre os beneficiários aí. E havia uma presunção que neste ponto foi mantida em relação a ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro. Só que o problema que surgiu foi, e se não tiver interesse? Se eu fiz o seguro pela vida do meu sócio Henrique Araque, eu tenho até um interesse justificado, mas imaginem que a gente não seja mais sócio, que a gente não tenha mais nenhuma relação entre a gente. O que vai acontecer? Essa ausência do interesse, ela vai gerar alguma consequência? Se passou a dizer no Marco Legal dos Seguros que a ausência, a inexistência do interesse torna o contrato ineficaz. Mas é curioso que o Marco Legal, no artigo 5º, ele vai ter uma redação peculiar, dizendo que esse interesse ele não precisa existir no momento da contratação, porque o interesse pode vir a existir depois, e só a partir daí o interesse, o contrato, seria um contrato eficaz. Se o interesse nunca existir, é uma hipótese de ineficácia. Se o interesse, se aquela relação jurídica do segurado ou dos beneficiários com o segurado ou com a coisa for impossível de acontecer, um seguro relativo ao Congresso Nacional, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação jurídica específica com o Congresso Nacional, aí se trata como uma nulidade do contrato como um todo. Isso é interessante porque a previsão de nulidade do contrato por interesse impossível era uma construção doutrinária. Agora está na lei. Então, se o interesse ainda não existe, você tem um problema de ineficácia. Se o interesse é impossível, você tem uma questão de nulidade. Mas a maior novidade para mim envolveu o risco. O risco, que para mim é o núcleo do contrato de seguro, é a possibilidade da ocorrência de um evento futuro que pode ser oneroso para o segurado ou para beneficiários eventualmente indicados. Doutrinariamente, a professora Vera Helena de Melo Franco, ela fala que esse risco ele tem que ser possível, incerto, involuntário e lícito. Só que a gente passou a ter um tratamento peculiar no artigo 10 do Marco Legal dos Seguros. Se o risco for decorrente de um ato doloso do segurado ou do beneficiário, esse risco ele não seria coberto. Da mesma forma como não seria coberto o risco decorrente de efeitos patrimoniais da condenação por qualquer tipo de crime. Só que prestem atenção na redação, quem tiver acesso ao texto da lei. O texto da lei fala que é nula a garantia. Não se fala em nulidade do contrato como um todo, mas se fala em nulidade da garantia. E aí a gente tem que se deparar com uma situação bem peculiar,
que envolve um contrato muito frequente, que é o contrato de seguro D&O, como gostam de chamar. Por meio desse contrato, você cria uma garantia para cobertura de eventuais atos danosos decorrentes de conduta de administradores de uma sociedade anônima ou até de uma limitada. O D&O é Directors and Officers, é a ideia de administradores. Então é um seguro facultativo, normalmente contratado pela pessoa jurídica. O STJ, ainda no regime do Código Civil, ele entendeu que haveria uma nulidade do contrato como um todo para cobertura de atos ilícitos. O caso concreto tratava de atos de corrupção praticados por diretores da Embraer. E a situação era um tanto quanto peculiar, porque desses vários diretores, só um tinha sido condenado criminalmente. Os demais fizeram TACs, termos de ajustamento de conduta, acordos de não persecução penal e não tiveram condenação. E um deles sustentou, invocou, que no contrato de seguro eu devia ter uma divisibilidade do risco. E essa divisibilidade garantiria que o seguro fosse mantido para ele e não para os demais administradores. Mas o STJ entendeu que não. Entendeu que no regime do atual Código Civil, a nulidade é do contrato como um todo. Artigo 762. E aí vem o problema. E quando o marco legal não fala em nulidade do contrato, fala em nulidade da garantia. Será que nessa situação a gente vai ter a manutenção do contrato para os demais diretores? Era um caso envolvendo 8 diretores da Embraer, mas a Embraer tinha mais de 30 diretores na época. Como isso vai ser tratado? Me parece que a gente tem uma mudança. Me parece que a gente tem uma mudança bem séria de tratamento do risco causado por ato doloso ou do risco decorrente de alguma condenação criminal. Esse é um tema muito importante para companhias abertas e especialmente para empresas estatais. Eu sou procurador do Distrito Federal e muitas vezes tive que me deparar com esse tipo de seguro nas empresas estatais aqui do DF, especialmente as duas que são companhias abertas, que são BRB e SEB. E agora talvez a gente tenha uma mudança nesse tratamento desse seguro D&O. Parecido é um outro precedente do STJ em que um dos herdeiros atentou contra a vida do segurado. E o STJ entendeu, ato doloso, nulidade do contrato como um todo, os demais herdeiros também não têm direito de receber. Com essa nova previsão, me parece que a gente criou uma divisibilidade do risco. Essa divisibilidade do risco é que vai permitir aí a ideia de um tratamento diferente para o contrato de seguro. Isso é bem interessante porque representa uma novidade. Para mim, eu conversei já mais de uma vez com o Dr. Fernando, eu não concordo muito com isso, eu tenho todas as ressalvas quanto à função social do contrato, como ela está sendo usada. Mas me parece que agora sim a gente tem uma previsão legal específica de conservação do contrato, sem precisar recorrer a princípios como esse princípio da função social. E aí isso se torna interessante e também
pode gerar muitas discussões sobre a manutenção ou não do contrato de seguro. Além disso, a gente diz, e isso já está hoje, mas agora a lei ficou mais clara, que os riscos cobertos pelo seguro devem ser pré-definidos. E quando a gente fala isso, que devem ser pré-definidos, criou-se para a seguradora uma obrigação de o contrato descrever de forma clara quais riscos são cobertos. Tem que descrever de forma detalhada. E as eventuais exclusões, o que não é abrangido, a gente teve uma discussão em Santa Catarina, em que o seguro ele cobria vendaval, mas não cobria tempestade. E é um negócio difícil para mim de até entender. Mas estava expressamente escrito no contrato isso, que ele cobria vendaval, mas não cobria tempestade. Como uma concessionária ficou inundada em razão de um determinado evento climático, se entendeu que não era abrangido pela cobertura. E essa descrição das eventuais exclusões, elas devem ser redigidas em destaque de maneira clara e precisa. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter o que é essencial para o contrato de seguro. A gente tem também o prêmio, que é a contrapartida paga pelo segurado ou pelo eventual estipulante, e a garantia, que é a segurança de uma compensação financeira, no caso de ocorrência do sinistro. Mas, para a celebração do contrato, outra coisa interessante ficou definida. Já hoje o Código Civil cria uma obrigação, um dever de informação de lado a lado. Tanto a seguradora quanto o segurado devem prestar as informações necessárias. O segurado, ou eventualmente o estipulante, eles devem fazer isso previamente na fase pré-contratual. E eles vão preencher um questionário, que é um formulário padrão, que vai definir exatamente o que é importante para a seguradora saber, para definir especialmente interesse e risco daquele contrato. E a falta de informações que impactem no próprio objeto do contrato significa uma perda da cobertura. Essa é a interpretação hoje, lá do artigo 765, 766 do Código Civil. Mas o marco legal dos seguros, ele acabou trazendo uma mudança interessante. E essa mudança interessante foi em dois aspectos. Primeiro, criou-se para a seguradora um ônus de fazer um questionário mais detalhado, mais completo. Ela precisa definir o que ela quer saber. O segurado, ele não é obrigado a adivinhar o que é importante para a seguradora. Só que aqui vem a novidade que, para mim, vai ter uma dificuldade. E se faltou uma informação que é relevante, que é importante, ou se foi prestada uma informação falsa? O marco legal dos seguros agora, lá no artigo 44, ele vai trazer uma previsão, para mim, curiosa e de prova muito complicada, até para definir a extensão disso. Ele vai separar duas falhas no dever de informação. A falha dolosa, que gera a perda da garantia e não devolve o que já foi pago. E essa é que me chama a atenção, que é a falha culposa. Nesse caso, o contrato é mantido, a garantia é mantida, só que eu vou simular
um recálculo do valor, quanto que ele pagaria se eu soubesse aquela informação, e vou descontar isso da eventual indenização. Mas como é que eu vou definir claramente aí o que é omissão dolosa e o que é omissão culposa? Isso é algo complicado para mim, especialmente de entender quando vai ser um, quando vai ser outro, porque os efeitos são muito diferentes. A gente tem uma situação muito, muito peculiar neste caso. Bom, a gente tem que reconhecer aí que tem um padrão para a celebração do contrato, e esse padrão ele é mais ou menos definido, mas a realidade mostra que a gente ainda tem muitos problemas. Além desses problemas na própria celebração do contrato, que são concomitantes à formação do contrato, nós podemos ter alguns problemas posteriores, que envolvem especialmente o descumprimento de obrigações. E aí a gente volta a ter uma situação, um tratamento um pouquinho diferente. O segurado, além da obrigação de agir conforme a boa-fé, da obrigação de prestar informações, como a gente já mencionou, ele tem legalmente a obrigação de pagar o prêmio. E como é que funciona a inadimplência dessa obrigação? Se é uma parcela única ou a primeira parcela e ele não paga, o contrato já é resolvido automaticamente. Se foi das demais parcelas, a seguradora tem que notificar para purgar a mora em 15 dias e, não havendo pagamento, a cobertura ela é suspensa. A própria seguradora pode fazer nessa primeira notificação que, se não pagar, vai resolver o contrato, ou pode fazer uma segunda notificação nesse sentido. Outra obrigação que é a que traz muitos problemas, que é não agravar intencionalmente o risco. Mas o Marco Legal dos Seguros fala que agravar intencionalmente de forma significativa e continuada. Não é só não agravar, mas não fazer de forma significativa e continuada. A gente vai ter aquele problema de novo, vai se voltar a discutir o problema da embriaguez ao volante, que gerou até súmula do STJ, súmula 620, mas com o novo texto a gente vai ter algumas discussões a serem resolvidas. Há ainda a obrigação do segurado de comunicar o eventual sinistro, tão logo ocorra, comunicar o agravamento do risco, e é essencialmente isso. A seguradora tem que agir de boa-fé, emitir a apólice e pagar uma eventual indenização quando for o caso. Bom, acho que para a gente não se estender muito, a gente pode ficar por aqui para a gente responder algumas perguntas ou discutir alguns aspectos desses ou outros do Marco Legal dos Seguros. Bom, muito obrigado ao professor Marlon aí pela disposição, e eu pediria assim, uma primeira pergunta no sentido da sua avaliação pessoal aí de avanços e retrocessos. Qual que é a sua impressão pessoal com essa mudança aí frente ao Código Civil? Assim, eu acho que em relação ao Código Civil, a gente tem uma lei melhor, uma lei mais clara, mas não uma lei imune a problemas. A gente ainda tem omissões, a gente ainda tem situações cuja aplicação vão ensejar muita dúvida, como essa omissão dolosa ou culposa de informações. Mas acho que em relação ao Código Civil, a gente evoluiu. Professor Celso? Tá mudo, professor. Agora já estou aqui.
Doutor Marlon, muito obrigado pela sua explanação, foi muito pontual, né? A pergunta que eu faria nesse momento é o seguinte: o seguro D&O, então, neste momento, ele poderia ter a cobertura partilhada, fatiada? É isso? Tá mutado. Uma das possíveis interpretações. Saiu muito pouca coisa da lei nova. E muitos dos livros, até por sua finalidade, que são livros mais didáticos, como o livro do Sacramone e do Ivo Weisberg, esses são livros que não entraram nessa briga. Eles não quiseram discutir isso. Mas me parece que a gente criou, agora sim, isso já era alegado por advogados, uma divisibilidade do seguro. O seguro vai ser dividido em várias garantias diferentes. Sim, mas na ideia que o senhor tinha passado, no caso da Embraer, 8 segurados e um segurado praticou um ato que agravou que não pôde ser feita a cobertura. Para ele não teria cobertura, mas para os outros sim. A minha interpretação, à luz desse novo artigo 10, o artigo 69 vai continuar dizendo, não cobre ato doloso. Ok. Mas ali ele não fala especificamente se não cobre o ato doloso ou se gera nulidade do contrato, como a gente tinha no Código Civil. Mas o 10, ele fala que atos dolosos ou efeitos patrimoniais de ilícitos criminais, você vai ter nulidade da garantia individual. Então, me parece que eu vou ter uma divisão de vários. Nesse exemplo da Embraer, os 8 estavam no rolo. Só que o seguro abrangia 30 pessoas. Não era o número exato, mas eram mais ou menos 30. E todo mundo perdeu a cobertura para o período. Mas isso já foi levado ao judiciário ou morreu por aí? Já transitou no STJ. Eu consigo até resgatar o número aqui. E esse caso que o doutor falou, então, todo mundo perdeu a cobertura. Todo mundo perdeu a cobertura. Na interpretação eventual do marco, eu poderia ter as pessoas que agravaram perder e os outros que não agravaram, eventualmente, manter o seu seguro, a sua cobertura e eventual indenização. Perfeito, isso. O recurso especial é o 2149053. 2149053. Ok. Ele é muito didático, talvez esse seguro, porque, por um acaso, doutor Fernando também esta semana que passou, eu comentei sobre isso quando estava falando de sociedade anônima. Comentei sobre o seguro D&O. Eu acho que, para mim, a grande mudança em termos de conteúdo foi essa. Ok. Muito bem. Antes de seguirmos aqui, só dar um aviso, reiterar a todos os participantes que está publicado no chat o link para solicitação do certificado da OAB para fins de horas e de participação. Professor Marlon, nós temos muitos participantes hoje que são alunos ali do segundo ano, terceiro ano. Eu queria fazer uma pergunta, né? Daquela análise mais básica do contrato de seguro, que muitos alegam ser aleatório, mas também existe alguma discussão. Saber a sua opinião pessoal sobre isso, já que muitos aqui estão estudando a teoria geral dos contratos e temas relacionados. Essa questão era para ser básica. No contrato de seguro não é, porque a briga ela é muito grande. Minha opinião pessoal, aí é uma questão de ponto de vista mesmo. Se você considera que a obrigação principal da seguradora é pagar a indenização, e é assim que eu considero, esse para mim é um contrato aleatório. Agora, se você considerar que a obrigação da seguradora é dar uma garantia apenas em sentido abstrato, sem se falar em valores, como ela é obrigada a manter reservas, até por norma da SUSEP, seria um contrato comutativo. A divisão na doutrina ela é muito grande. E eu comecei
a me deparar com uma outra divisão nessa classificação básica, que até me assustou um pouquinho, porque eu não achava que tinha discussão, que é se o contrato de seguro é um contrato de adesão ou não. E isso tem um impacto especialmente relevante na cláusula arbitral. Correto. E tem uma pergunta que está aqui no chat, perguntando se essa temática, como abrangeria a questão do CDC. Acho que podia alguma consideração desse envolvimento do CDC. Na verdade, embora o CDC seja uma lei muito importante sob o ponto de vista contratual, eu não acho que tenha grande mudança, tá? Os assuntos que estão no marco legal do seguro não são assuntos que o CDC trate. E me parece especificamente que o marco legal do seguro seria uma lei especial nesse ponto e até posterior ao CDC, que tem um caráter bem protetivo, tá? O próprio marco legal dos seguros, ele focou muito na proteção do segurado. Obviamente que se houver alguma violação direta ao CDC, numa nulidade de cláusula ali do artigo 51, você vai poder invocar. Mas eu acho que você já tem tanta previsão em sentido similar que vai ter pouca diferença na aplicação do CDC. Ok. Professor Celso, mais algum comentário? As perguntas aqui no chat, não vejo mais nenhuma. Acho que podemos ir encaminhando para o final. Sim, da minha parte, tranquilo. Então, muito bem. Então, eu vou, novamente, em nome das comissões de Direito Empresarial e de Arbitragem, agradecer novamente ao professor Marlon, primeiro pela gentileza, disponibilidade e até pelo esforço, né? Ele relatava no início da palestra em off ainda que está se recuperando, né? Então, quer dizer, um esforço adicional, então a gentileza em dedicar o tempo dele para compartilhar com todos aqui o seu conhecimento, agradeço demais essa disposição. A OAB vai disponibilizar esse curso, essa palestra no YouTube, então, posteriormente, nós vamos divulgar o link e encaminhamos, então, ao final, agradecendo ao professor Marlon por esse evento de hoje e já deixo aí aos participantes para acompanhar as redes minha, do professor Celso, aí para se manter antenados com os próximos eventos que faremos aqui na OAB. Doutor Marlon, eu gostaria de fazer de pronto um convite. Assim que o doutor, na sua agenda, tiver um espaço, eu convido a conhecer a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde temos um apreço muito grande pelo senhor. Eu agradeço o convite, com certeza eu preciso organizar isso. É que eu estou numa fase com essas gripes da vida que me derrubaram bem agora. Sim. Ok. Muito obrigado. Então, com isso, nós encerramos esse evento de hoje. Então, uma boa noite a todos e todas. Até um próximo evento.